Entramos então no segundo vídeo das teorias, que agora a gente vai falar sobre a teoria semântica do humor. Serão esse e mais um vídeo sobre a teoria semântica, mas haverão outros sobre outras coisas, beleza? Fica atento, atente. O centro da experiência é a percepção que algo é engraçado, e os graus de comicidade são a ferramenta mais frequentemente usada na pesquisa experimental de humor. Apesar de que a percepção de que algo é engraçado é uma qualidade de experiência única, não é uma qualidade primária de um único estímulo que percebemos diretamente. Ela envolve comparação. Tipicamente, nós experienciamos uma incongruidade entre objetos, entre elementos de um objeto ou entre um evento e uma expectativa. Perceber tal propriedade do estímulo pode nos fazer engajar num divertido processamento da incongruidade e sentimos a leveza envolvida no divertimento. Dependendo em como ou quão amplo é definido o reino do humor, nós percebemos os fenômenos de ironia, sátira, sarcasmo ou ridículo. Enquanto esses podem ser percebidos como engraçados, é questionável que o grau de comicidade represente completamente o mundo experimental do ouvinte. A risada é comumente vista como sinônimo de humor, porém nem toda risada é humorosa. Existe risada nervosa, risada embaraçada, e nem toda piada gera risadas altas, às vezes apenas pequenos sorrisos. Na teoria de Victor Haskin, em inglês Semantic Script Theory of Humor, e em português Teoria Semântica do Humor, mas eu vou manter a sigla de SSTH. E ela foi uma abordagem que pode ser formulada como: um texto pode ser considerado uma piada curta se as condições abaixo estiverem satisfeitas. O texto é compatível com ambos os scripts, e script se refere à semântica das ideias justapostas. E os dois scripts que são compatíveis semanticamente com o texto são opostos em uma forma específica no texto, podendo ser somente oposição local. Bora de exemplo? Eu sou tão bagunceira que perdi minha filha dentro de casa e encontrei 3 dias depois. Sendo o primeiro script a mãe, o segundo script a bagunceira. E ambos estão em oposição local. De script, semântico, significados dos conceitos e em oposição incongruentes formam uma piada. É um complexo de informação sobre alguma entidade, que pode ser um objeto, um evento, uma ação e uma qualidade. Também é uma estrutura cognitiva internalizada pelo falante, que o provê de informações como uma dada entidade é estruturada, quais são suas partes, e um componente, ou como uma atividade é realizada, uma relação é organizada, etc., para cobrir todas as possíveis relações entre entidades. A maioria das definições sobre o script concordam que ele contém informação que é prototípica da entidade descrita, bem como bem estabelecidas rotinas e jeitos comuns de fazer coisas ou atividades. No nível mais simples, um script é o equivalente ao significado semântico lexical da palavra. E também deve ser notado que Victor Haskin insiste no fato que scripts, na sua definição, são imediatamente relacionados com e invocado por itens lexicais e, portanto, terá um gatilho lexical que causa sua ativação. Os dois scripts que o texto é compatível se sobrepõem completa ou parcialmente. Então, o conjunto das condições suficientes, segundo Haskin, para um texto ser engraçado estão presentes.
Os dois scripts são percebidos como incongruentes de uma certa forma, e essa incongruência cria a piada. It's a joke! A contagem de piadas como uma comunicação não bona fide, ou seja, uma comunicação humorosa, ocorre em 4 tipos de situação. A primeira é quem fala fez a piada sem intenção. A segunda, quem fala e fez a piada com intenção. Quem ouve e não espera uma piada. E quem espera por uma piada. Na primeira situação, quem fala não está ciente da total ou imparcial ambiguidade que criou. Está usando a comunicação bona fide, isso é, no modo sério, de comunicação verbal. Sua intenção é dar um argumento não ambíguo, e a ambiguidade não intencional derrota sua intenção. A comunicação bona fide é governada pelo princípio introduzido por Grice e, de acordo com esse princípio, o falante está comprometido com a verdade e relevância do seu texto, e o ouvinte está ciente de tal comprometimento e percebe o texto discursivo como verdadeiro e relevante. Sempre que o ouvinte vivenciar dificuldades em receber e perceber o texto como verdadeiro e relevante, na comunicação bona fide sempre dá a quem fala o benefício da dúvida primeiro, procurando interpretações menos óbvias que salvariam o texto, traduzindo-o como todavia verdadeiro e relevante. No caso 2, quem fala está consciente da sobreposição e do resultado parcial ou total de ambiguidade, e ainda continua com o texto. Significa que engajou em uma comunicação não bona fide, mas em um muito menos explorado e muito mais interessante modo não bona fide de comunicação, como mentir, atuar ou contar piada. O propósito do modo que está engajado, que costuma ser contar piadas, não é para conduzir informações contidas no texto de que está discursando, e sim para criar um efeito especial com a ajuda do texto para fazer o ouvinte rir. Já no terceiro caso, o ouvinte não espera ouvir uma piada e inicialmente irá começar interpretando o discurso conforme a comunicação bona fide. Depois de suas tentativas de interpretar o discurso, tentativas normal, falharem, ele vai procurar uma forma alternativa de interpretação, e isso o levará ao modo de contar piadas em razão de, em nossa sociedade e cultura, contar piadas ser muito mais aceito socialmente que mentir, né? Por exemplo. Bem melhor, né? No quarto caso, o ouvinte está de alguma forma sintonizado com a piada e, como resultado, nem tenta interpretar o texto com comunicação bona fide. E, ao invés, entende a piada sem esforço ou com algum esforço. Sobre a ambiguidade. O autor diz estar lidando com um fenômeno inexplorado dela. E, normalmente, como em qualquer caso de ambiguidade, algumas características do discurso ou do contexto tendem a resolver. Aí, quando você junta os casos 2 com 3, quem fala solta uma piada inesperada ao ouvinte. E, nos casos 2 com 4, quem fala e quem ouve estão sintonizados ao humor um ao outro, e aí é só alegria. A comunicação não bona fide aplicada a piadas trabalha com máximos. O primeiro é o máximo de quantidade, que é falar somente quanta informação seja necessária para a piada. O segundo é o máximo de qualidade, que é usar somente a linguagem compatível com o teor da piada. O terceiro, que é o máximo de relação, que é dizer apenas o que seja relevante. E o quarto é o máximo de comportamento, que é contar a piada eficientemente. E chegamos ao final do vídeo 1. Continuaremos com a teoria da SSTH no próximo vídeo.
Muito obrigada a todos que assistiram. E segue lá no Insta, @mamãecomédia.